Deixa eu me arrumar. Ah, já está no ar. Sejam bem-vindos, muito boa noite. Está começando mais um InoveCast, diretamente aqui dos estúdios do jornal Folha do Estado SC. Para começar, antes de mais nada, quero pedir aqui, hoje eu estou com o meu... Ah, mais perto, peraí, rapaz. Peraí que tá vazando o som aqui. Oh, meu Deus do céu. Pronto. Saiu os áudios. Hoje eu estou aqui com a Rosane e com o Júnior, da Conquista Empregos. Nós vamos já começar a conversar com eles. Antes disso, eu quero fazer um convite. Sábado passado, nós estivemos na Feijoada do Baixinho, lá em Bombinhas, e tivemos fomos convidados a participar de um jantar beneficente que vai ocorrer nessa sexta-feira. Cadê o jantar? Em prol do Matheus. Vai ser lá no Casarão da Massa, em Bombinhas, né? Compre seu ingresso, sexta-feira. Vamos ajudar esse rapaz, né, que está precisando dessa ajuda aí, referente ao câncer. Eu vou deixar aqui na nossa live, durante todo o programa, vai ter um QR Code aqui no cantinho. Esse. E para você fazer a doação para o Matheus, né? Tocando no seu coração, entra ali, tá o nome dele, o CPF, que é o Pix, e o banco, que é o Sicredi. Fechou? Vamos lá, então. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Rosane. Obrigado pelo convite. Obrigada pela oportunidade. Vamos, então. Tem assunto aqui para dar e vender, né? A Rosane, formada em Ciências Econômicas, pós-graduação em Gestão Empresarial. Isso. Nascida aí... Eu nasci no sudoeste do Paraná, na cidade de Santo Antônio do Sudoeste, mas com 18 anos eu fui morar na cidade de Francisco Beltrão, onde eu fui para estudar. Para estudar. Para estudar, para trabalhar e iniciar, né, os meus estudos. E nesse período, enquanto eu fiz a minha faculdade, eu iniciei um estágio numa empresa. E nessa empresa eu trabalhei por 20 anos. Olha só. E Júnior, natural de Passo Fundo, gaúcho. Mais um aí no Mais meio. um no meio. Catarina. E olha que tem gente de Passo Fundo aqui. Bastante. Meu Nós Deus que do céu. temos... acompanham o pessoal que geralmente chega na cidade, logo em seguida a primeira coisa que vai buscar é o emprego. Então a gente sempre vê de onde que vem, qual que é a intenção. E eu digo que do sul aqui, o que realmente tem mais demanda aqui hoje é Rio Grande do Sul, sabe? Assim. Fala um pouquinho da Conquista Emprego. Hoje, em agosto. Sim. Que legal. Estamos em agosto. Aniversário? Aniversário, né? Isso. 2019. Nós iniciamos a Conquista em 2019, quando nós chegamos aqui em Itapema. E agora, né, esse ano a gente já está completando esse período aí. Muita coisa mudou no mercado de trabalho desde que a gente chegou aqui para conseguir fazer uma forma com que conseguisse incluir as pessoas, né, fomos adaptando o nosso trabalho. Então a Conquista nasceu, na verdade, de uma necessidade própria. A gente veio para cá, sempre vinha passar férias. E aquela intenção de sempre vir morar na praia, aquele sonho de todo mundo. Mais de todo mundo. E quando a gente chegou aqui em 2019, nós chegamos no mês de abril. E aí a gente começou a procurar trabalho. Na verdade, a gente veio para trabalhar. Como todo mundo faz, né? Como todo mundo. E aí nos deparamos com, não sei se em função do nosso perfil profissional, mas a gente não conseguiu oportunidades de emprego aqui. Mas já vieram os dois juntos? Viemos os dois juntos. E começamos, né, nessa busca no mercado de trabalho por vagas de emprego, visitamos alguns órgãos do governo que tem aqui na região e com a dificuldade de conseguir vaga no nosso perfil, a gente começou a pensar, mas onde que estão as vagas de emprego nessa cidade, né? Porque você é uma cidade grande, é uma cidade que tem um aspecto bem pujante, né? Construção civil, todas as áreas, só que a gente não conseguia uma oportunidade de trabalho. E como a gente já vinha de um mercado parecido, que era o mercado de estágios, então a gente adaptou o conhecimento que a gente tinha
começou a fazer algumas visitas, associação comercial, CDL, que é para trocar uma ideia com o pessoal, para ver se realmente o conhecimento que a gente tinha daria para a gente colocar em prática aqui, adaptar para o mercado e conseguir ajudar as empresas e as pessoas. Então foi de uma necessidade nossa, a gente viu que tinha muita dificuldade entendendo esse mercado, A gente nós montamos a empresa. o que acontecia, existia vagas de trabalho, mas aqui como a demanda da construção civil é muito grande, já, digamos, na parte administrativa, comércio, existia, mas não eram muitas, sabe? A gente achou que o tamanho da cidade proporcionaria um trabalho mais focado dentro da parte de RH, de recrutamento. A experiência que a gente teve foi numa empresa muito grande também, então isso deu um know-how para a gente ter segurança e tranquilidade de estar recebendo as construtoras, empresas grandes. Tanto é que agora há pouco, nós voltando ao passado, eu notei aqui que a gente começou em outubro, no início, aquela coisa, devagar, pedindo para as pessoas se cadastrarem, tinha uma vaga, duas, e aquilo foi evoluindo tão bem que quando a gente chegou em dezembro, no dia 23, se não me engano, né? 23 de recebemos uma surpresa muito boa, que foi o McDonald's buscou nós para poder resolver um problema que eles estavam há 3 meses já na cidade trabalhando e não conseguiam pessoas, vagas, mesmo né, sem experiência, para estar fazendo atendimento do pessoal aqui em Itapema, na verdade, mas nós abrangimos toda a região. Nessa vez foram 52 empregos só do McDonald's. A gente conseguiu. E a gente percebeu, assim, na nossa busca por trabalho, que muitas empresas, elas não tinham esse apoio de uma empresa que trabalhasse com recrutamento e seleção. Então, a gente passava, assim, via no comércio uma folhinha, temos vagas, contrata-se vendedora. Daí a gente começou a pensar, nossa, né, seria uma oportunidade legal, com a experiência que a gente já tem, vir aqui, ajudar as pessoas, ajudar as empresas, ter uma forma que aquela dificuldade que a gente tinha de não saber onde estavam as vagas, a gente pensou que muitas pessoas também poderiam estar passando por essa, né? Daí, primeiro foi pela nossa necessidade, mas indo a campo, que eu faço trabalho de prospecção, visita nas empresas, tirar dúvidas, falar a respeito do nosso trabalho, os empresários também, muitos falaram que tinham essa dificuldade e que através das ferramentas e o que existia dentro da cidade naquele momento não estava suprindo a demanda que eles tinham. Então, a gente conversou, foi a fundo, analisou o mercado, entendeu qual que era a dor, o que precisava realmente para estar se desenvolvendo. E eu acredito que hoje a tecnologia, ela vem somar até para áreas que às vezes o empresário não tinha o costume de estar contratando uma agência de emprego, alguém que é um profissional da área formado, que tem esse know-how, que faz uma entrevista de acordo com o perfil. Isso eram algumas coisas que aconteciam, eu digo para você, até mesmo eu lembro muito bem, vidraceiro, o cara que põe a calha. Geralmente essa questão de contratação de uma empresa de RH era mais para empresas de médio para grande porte. Mas a gente identificou que aqui tinha demanda para a gente trabalhar e botar essa cultura dentro da cabeça dos empresários. Foi no início um pouquinho difícil, né? Quando você chega com uma ideia nova. Acreditar, né? Você mostrar que o teu trabalho dá resultado. E foi o que a gente começou. Devagarinho, com pequenas empresas, de repente, como eu falei, pintou um cliente maior. Vocês começaram com quantos no banco de dados? Nenhum. Zero. Zero. Nós começamos, na verdade, assim, a gente procurou as empresas, viu que algumas empresas tinham muita rotatividade. Então, a gente já vindo de um mercado sabendo que você tem que contratar a pessoa certa, o perfil certo, para que não tenha rotatividade, para que a pessoa também se sinta bem naquele trabalho. Porque, às vezes, a pessoa também vem em busca, assim, às vezes muitas pessoas chegam e falam para nós assim, eu quero qualquer coisa. E eu já falo assim, não, a gente não vai pegar qualquer coisa. A gente vai fazer alguma coisa com o seu perfil. É por isso que entra um pouquinho da nossa análise, da história de vida do candidato, contextualizando, vendo o que ele precisa, qual a necessidade dele naquele momento, e do outro lado nós temos as empresas. Então a gente faz esse trabalho para que a gente consiga fechar essa vaga e realmente a pessoa se sentir bem no trabalho, a empresa também ter um resultado legal para esse funcionário. A gente por estar tempo, desculpa te cortar, no mercado, o que a gente percebe? Às vezes é bem comum a pessoa chegar na cidade, tá perdidão e de repente eu quero qualquer coisa. Só que aquela qualquer coisa vai ser temporário, ele não vai se manter,
e até mesmo ele não conhece a região. Então, nós fizemos um trabalho de realmente falar como que funciona aqui em Itapema, a questão do deslocamento. São vários pontos que a gente analisa porque não parece, mas o que é mais comum hoje no recrutamento, às vezes a pessoa se candidatar a uma vaga que ele quase não tem condição de chegar lá, né? Então a gente já fala, olha, da orientação, essa talvez seja mais adequada pelo que tu está vivendo nesse momento, né? Sempre tentando acertar para que isso tenha uma continuidade ali e ele fique bem. Graças assim a esse trabalho, a gente tem um índice bem baixo de reposições. Então, a reposição seria quando, por exemplo, você contratou o funcionário e ele não deu certo. Aí a empresa fica com uma garantia. Nossa, que a gente faz a reposição daquela vaga. Isso. Mas a gente faz para não ter reposição. Né? A gente faz para fazer um trabalho bem feitinho. No mês que passou, a gente teve 3 reposições. 3 só? 3 reposições. Mas hoje o banco de dados de vocês estão com... Nosso banco de dados, hoje a gente tem... Aproximadamente... Hoje a gente tem... Candidatos cadastrados deve ter mais de 20 mil, assim, calculo pelo nesse menos. Período. Né? Nesse período. Nesse período. E vagas abertas hoje está em torno, acho que passou de 80. 80 vagas. 80 vagas hoje, abertas. Assim, a gente adotou um sistema próprio, né? Então, esse sistema faz 1 ano que a gente adotou, né? Nesse sistema novo, hoje, a gente tem 1.600 pessoas já cadastradas. Só que como nós trabalhamos com empregos de todas as áreas, cada um vem com um foco, né? Então a gente analisa o perfil, vê as experiências que a pessoa já tem, vai separando, vai, né, fazendo esse trabalho assim mais pontual com cada... É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho necessário. Vocês tinham comentado comigo referente àquele projeto Primeiro Emprego. Sim. Sim. Como não chegou a funcionar, né? Ainda não, nós estamos montando esse projeto, porque... Ele visa o estágio? O estágio, isso que eu ia colocar para você. Como a gente veio desse mercado de estágios, então a gente sempre trabalhou com esse público de 16 anos acima, né? Tá em formação, uma busca de uma oportunidade. E agora, quando nós chegamos aqui, a gente adaptou o nosso conhecimento do estágio para o mercado de trabalho. E aí veio a pandemia, as instituições de ensino fecharam e não foi possível a gente ir à frente com o projeto dos estágios, porque nós precisávamos do apoio das instituições de ensino, precisávamos que tivesse aula presencial, tudo mais, para a gente montar esse projeto. Né? As empresas que já trabalham com estágio, que estavam em andamento, não tinham esse problema. Nós que estávamos montando. Então a gente parou com esse projeto durante a pandemia e agora nós estamos retomando. Aí o objetivo é oportunizar para os adolescentes, principalmente, e para o pessoal que está entrando na universidade, a oportunidade de estar aprendendo a profissão ali na prática. Seria uma ponte junto com o Isso. O estágio, ele para quem ainda talvez não conhece, não sabe, ele só contempla para a pessoa praticar, trabalhar naquilo que ele está estudando. Tem que ser ligado a isso. Não tem como ser diferente, não tem uma validade legal. Então já existe uma legislação própria para o estágio. Né? Então tem algumas normas que você tem que seguir para que o estágio dê certo para a empresa também. Né? Mas a gente vê que é uma oportunidade bem legal, assim, que vai ser bem aceita aqui também, porque tem esse público que hoje, se não for o programa Aprendiz, que eu acho que tem aqui no município, aqui tem, né? Já. Estágio a gente não viu muito, e é uma oportunidade para esse pessoal entrar no mercado de trabalho. O estágio também, a vantagem é que a nível de 3º grau, ele te traz um conhecimento muito importante para a tua formação, né? Uma área aqui que tem uma demanda muito grande, assim, e tem gente que vem de longe para aproveitar isso, a área da construção civil. Todo mundo aqui sabe o que Itapema é hoje ligado a isso. Então, hoje um estudante de arquitetura, de engenharia, vem gente do Mato Grosso, lá do Nordeste, se forma, não quero ir para Itapema, porque eu estou acompanhando ali, hoje está a menina dos olhos dentro do Brasil nessa área, é Itapema, e aqui essa redondeza. Então, faz toda a diferença. A gente que trabalhou muito tempo, vê um estudante que teve a oportunidade de praticar 1 ano, 2, a área que ele se dedicou a estudar, às vezes ele sai
vai na formatura dele para pegar o canudo, mas a prática ele tem junto, então esse é um profissional completo. Como eu trabalhei nessa empresa por muito tempo, a gente viu basicamente a evolução das pessoas. Então, dá uma diferença muito grande naquele estudante que faz o estágio, enquanto ele está em formação, e aquele que não faz. A gente vê que ele chega melhor preparado para o mercado. Lá no final, na formatura dele, ele já está apto a entrar no mercado. E aquela pessoa que não teve oportunidade, que estudou, mas não trabalhou na área, para ela é um pouquinho mais difícil depois de mudar de área. Até mesmo uma questão legal, assim, falando, que às vezes as pessoas não pensam, porque se você se forma, tu tem um piso que tu tem que cumprir. E às vezes é difícil a pessoa pagar um piso para alguém que nunca trabalhou nada naquela área. Ele só tem a formação e não tem a prática. Só tem o canudo e a prática ele não tem. Daí, então, o que acontece às vezes? Para aquele estudante que se dedicou esse período antes da formação, quase 100% está empregado, assim, sabe? Porque ele tá pronto. E também já está na área dele. Isso, realmente faz muita diferença, né? Então, esse é um projeto que nós estamos desenvolvendo. Acredito que, no máximo, aí até o mês de... Vamos colocar aí uma meta, outubro, né? Mais ou menos a gente já quer estar com esse projeto em andamento. A gente já vem divulgando as vagas, né? Para algumas empresas que a gente atende. Só a gente agora vai fazer também a administração do convênio, né? Que é a parte legal daí que também faz parte aí. Já tem um candidato aqui para vocês. O Pablo Carloni, argentino, está prestes de vir para Itapema e precisa trabalhar aqui em Itapema, ama a cidade. Ele é técnico de ar-condicionado. No final, anota aí o telefone do pessoal da Conquista. Isso. Para entrar em contato com eles, mandar o currículo e verificar. Tem mais gente, calma. Daqui a pouco a gente começa a responder todo mundo. Pegando um gancho só para te falar, é impressionante a gente ver a quantia de estrangeiro que tá chegando para cá. Impressionante. Assim, a gente já tá aqui há 5 anos praticamente morando, mas esse ano que passou, principalmente ali pela questão da Argentina também, ter passado por um período ruim, muitos acabaram vindo para cá, né? Até a gente tem uma colônia de argentinos ali em Bombinhas, que tem residência, prédio, né? Que moram ali, então já vem para onde já conhece. Eu recebi um monte de perguntas aqui, né? Vamos lá, que tem pergunta aqui para dar e vender, acho que nem vai dar certo nesse... A gente vai ter que fazer um outro, mais um número 2. O versão 2. Currículo. Existe um currículo ideal? Como que é? Tem que ter um bonitinho, tem que ter foto, não tem que ter foto. O que a foto vai interessar? Se o cara for feio, uma foto 3x4 vai interessar o quê? Eu te mostrar uma foto minha horrível e tu vai dizer assim, não, esse cara aqui já está descartado. Na verdade, a questão da foto. Eu acho interessante. No meu recrutamento, eu gosto quando os candidatos colocam a foto. Eu faço essa orientação também de currículos quando a pessoa tem que ser vem... de gravatinha, né? Ou não? Hoje essa questão já está mais descontraída. Às vezes, até você colocar uma foto assim mais descontraída, é até legal, sabe? E a foto é importante na entrevista. Porque depois, por exemplo, nós que trabalhamos todos os dias com as vagas, a gente já conhece o candidato. Então, muitas vezes, a pessoa vem, eu já sei o perfil dela, sei onde consigo colocar, até sei qual empresa que, dependendo do que eu tenho de vaga, qual empresa que vai dar certo, porque eu também conheço o meu cliente, conheço a personalidade dele, a gente leva muito isso em consideração na hora de fazer o recrutamento. Mas quando ele vai fazer a entrevista com o candidato, se ele tem um currículo bem feito em mãos, com todas as experiências, bem descrito, com foto, depois é melhor na hora de lembrar dessa pessoa, de lembrar desse candidato. Porque às vezes o empresário faz a entrevista com 6, 10 pessoas num dia só. Aí depois é mais difícil para ele lembrar cada um deles. Então a foto eu acho interessante, até uma questão de apresentação. Eu particularmente gosto mais dos currículos com foto. Pretensão salarial é obrigatório? Então, a pretensão salarial, não seria tão obrigatório, mas eu acho que, no que eu percebo, que quando as pessoas colocam uma pretensão salarial, é bom para quem faz o recrutamento, porque você já vai mais certeiro naquilo que a pessoa está buscando. Mas na hora da entrevista, o candidato vai para a vaga e dependendo da pretensão salarial que ele coloca, se você já manda o currículo antes, a empresa talvez nem chame
porque fica muito acima. E se você não coloca uma pretensão, aí já te dá a margem para você ter uma abertura, para ir lá conversar, para ele te conhecer, avaliar o teu conhecimento, né? Para daí você vir com a tua pretensão. Isso. Eu acho assim, a questão da pretensão salarial tem ponto positivo e negativo, né? Porque às vezes a empresa até quer um profissional com bastante conhecimento, mas o mercado não tem ele disponível. Então, às vezes, ele pega alguém que está na metade da carreira, ou já tem alguma coisa naquela área que ele busca, e às vezes é uma oportunidade dele entrar ali, demonstrar o trabalho dele, e depois falar, ó, o que você achou? Podemos fazer um plus aí em cima disso? Porque assim, o que a gente leva de experiência nessa área? Se o profissional é bom, dificilmente o empresário quer perder, tá? Ele vai vir conversar contigo, porque assim, o que eu vejo? Uma conversa franca, né? Olha, para mim, seria melhor um valor um pouco maior, uma questão que aqui na região afeta todos, é a questão do custo de moradia, é uma coisa que, dependendo dos casos, a pessoa não está muito ligado nisso, ou chega de um lugar que não conhecia, então, é importante se você poder demonstrar o trabalho para daí também depois, se tu não está ganhando tanto, falar, ó, posso melhorar? O que eu posso fazer para poder alcançar aquilo que tu estava pensando em oferecer? Eu acho que tudo é negociável, sabe? Assim. Então vale a pena. Dá para pôr. Uhum. Melhor ter. Assim, tem uma outra questão também. O método que nós usamos para trabalhar, eu acho interessante sempre a gente buscar dentro da agência, quando o candidato vem, ele passar para mim a pretensão salarial dele. Aí, contextualizando com o que eu tenho de vagas, que o nosso método de trabalho, na nossa publicação, já vai os valores, vai o horário de trabalho, vai as atividades para contextualizar um pouquinho. Então, o candidato já vê o que dá certo para ele. Então, esse método que a gente usa, geralmente ele dá um resultado legal, porque o candidato já vem para aquela vaga. Né? Hoje em Itapema existem outras agências de emprego. Né? A de vocês é a única presencial. Presencial, isso é possível. As outras agências que a gente conhece trabalham mais no virtual. Que é o site manda um currículo. E tem algumas empresas que trabalham com nicho específico, tipo só limpeza. Tá. Daí nós já somos generalistas. E no caso, o que diferencia vocês? Das outras agências? Isso. Do caso de ser Nossa, tá engatando aqui. De ser presencial. Sentir a pessoa, sentir o candidato. Eu acho que essa conversa sempre uma pré-entrevista. Sempre quando a pessoa vem, nos procura para fazer cadastro, a gente já tem uma conversa informal com o candidato, vê de onde ele veio, como é que é o contexto onde ele está inserido, o que ele precisa, qual o horário que ele está disponível para trabalhar. Você tem que colocar a pessoa, situar ela ali naquele mercado, né? Então a minha equipe, a gente sempre conversa com cada candidato, porque é importante a gente sentir ele presencialmente, porque às vezes a entrevista por vídeo, eu acho uma entrevista mais fria, assim, você não consegue sentir a pessoa naquele momento, até porque por vídeo é uma coisa mais... também, né? Você não tá ali com a pessoa, então às vezes ela pode até passar uma outra ideia. E na nossa visão, assim, de experiência, por mais que às vezes a pessoa tenha um currículo bem feito, não tem tudo aquilo que ele tem de conhecimento, né? Então, às vezes, ele indo lá, ele pode entrar em detalhes. Já aconteceu casos, assim, práticos, acontecido aqui em Itapema, de a empresa que está contratando, naquele momento, ele teria que ter alguém que já sabia mexer naquele sistema que ela está ali dentro. Então, é uma coisa, um detalhe pequeno, mas que era decisivo. Então, você indo presencialmente, você pode contar a tua história, falar um pouquinho da tua experiência. Outra coisa que acontece muito aqui, pelo fato da temporada de verão vir muita gente de fora, é errado, mas tem gente que não registra. Então ele trabalhou 3, 4 meses fazendo uma atividade que às vezes ele tem dúvida se ele põe no currículo ou não. A gente releva, por um lado aqui, pelo fato de que, assim, é errado, como eu já falei, né? Mas ele não deixou de aprender algo naquele momento que ele estava ali dentro. Então a gente
senta, vê o grau de conhecimento, se é a primeira vez que ele faz isso, não, se ele é um profissional completo, mas naquele momento foi algo que ele passou. Então, para quem já tem uma experiência, já tem uma vida profissional, eu acho que soma bastante, sabe? Assim, você poder chegar, falar aquilo que tu gosta de fazer, principalmente que a gente valoriza muito isso para poder se dar bem no trabalho. Eu sempre peço para o candidato, mesmo que foi uma atividade informal ou uma atividade de um contrato temporário, eu gosto que ele coloque para mim, porque para mim interessa o que ele sabe fazer, né? Aí o tipo de contrato que ele teve e tal, às vezes eles não colocam no currículo porque ele pensa assim, mas eu não tenho como comprovar essa experiência, né? E eu já, quando converso com ele, eu já levo em consideração essa experiência. Então, às vezes a pessoa não coloca. Quando eu faço essa orientação, eu já peço para a pessoa, coloca as tuas experiências formais e coloca umas informações complementares com as tuas experiências informais ou alguns conhecimentos que você tem. Aí a gente depois dessa primeira etapa que é com você, aí ele vai ser encaminhado para Isso, daí a gente vê o que ele precisa, qual a forma, o horário que ele pode trabalhar, tudo, porque não adianta você ficar só encaminhando a pessoa em vagas, aí ela chega lá na frente do empresário, mas esse horário eu não posso. Mas esse salário não dá certo para mim. Então a gente faz todo esse trabalho antes. No nosso método de trabalho, assim, a gente divulga toda a vaga para a empresa, de acordo com o perfil e proposta dela, mas para participar das entrevistas com nós, é obrigatório o candidato ter a primeira vez presencialmente conversar com nós. Assim, por estar tempo aqui, já conhecer o pessoal, o mercado, na nossa opinião, é o que realmente ajuda a ter uma decisão mais assertiva, né? Então, você conversando com a pessoa, dando essa atenção para ele, ouvindo ele, e você consegue até ter mais ideias e opções do que às vezes que ele chegou ali pensando que poderia estar concorrendo. Tem muitas pessoas que às vezes chegam e elas não têm nem ideia. A gente vai nessa conversa informal, mas você sabe fazer isso? Não, mas tem tal vaga aqui, eu acho que daria certo com o teu perfil. Às vezes tem pessoas que nem pensaram naquela possibilidade, e você consegue identificar. Tem gente que já bateu em tanta porta que já tá triste, né? Tem algumas coisas que... Hoje o raio não foi comigo. Eu tenho a seguinte opinião. Existem muitas vantagens, não por mim só, mas por uma agência de emprego. Porque a gente já ouviu todo dia tanta gente falando das dificuldades que a gente já sabe o que é. Um exemplo prático. Chegou na cidade, tá desempregado, vai na internet. Como todo mundo. Tá anunciando... Aconteceu gente de chegar lá no nosso escritório lá. Eu tenho uma vaga aqui que eu vi na internet, mas é ali em Tijucas. Daí eu falava, mas você tem um deslocamento próprio, carro, moto? Não, mas eu quero ir de ônibus. Às vezes a pessoa não tem nem noção de logística, como chegar no local, se é difícil. Tem alguns pontos de empresas que a gente atende aqui na região que não passa ônibus próximo. É impossível se não tiver alguma forma própria de chegar lá. Então, ele indo por nós, a gente já poupa aquela correria, aquela loucura que ele tá a todo momento, dá tiro para lá e para cá. E assim, o que a gente percebe nesses casos? A pessoa acaba se frustrando, porque às vezes ele pegou 50 currículos, botou debaixo do braço. Andou a nereu toda. Passou a avenida inteira, às vezes não deram atenção, ele tentou adivinhar, na empresa, naquele conhecimento dele não era interessante. Então, o que acontece? Além de tudo, através da agência de emprego, acho que até o custo cai para essa pessoa. Porque ele, no nosso caso, ele vai participar das vagas e a gente acha que o perfil dele dá certo. Se ele não tem, na nossa opinião, a chance de poder ficar, eu não vou fazer ele perder o tempo dele, eu não vou fazer ele ter gastos. O empresário hoje também, tempo é uma questão que todo mundo quer aproveitar o máximo possível. Então, fazer uma entrevista com alguém que não tem o perfil também é ruim. Então, eu vejo assim que ele foca mais naquilo que realmente ele tem chance de dar certo, sabe? E a questão da frustração, às vezes acontece assim, a pessoa sai, igual você comentou, com vários currículos e sai distribuindo. Aí passa uma semana, ninguém chamou para entrevista, aí ele começa a se frustrar porque ele pensa assim, mas ninguém me chamou, mas na verdade ele não sabe onde tem as vagas, né? Ele sai aleatoriamente entregando e aí ele se frustra porque ele pensa, ninguém me chamou. E na verdade, às vezes nem é isso, é a questão de não saber realmente qual empresa que está precisando, onde que tem a vaga.
Não, estão fazendo perguntas aqui. Estou lendo aqui, mandaram aqui um texto, aqui um jornal, cara. Baroni, com certeza a melhor dupla de RH da região. Tratam todos com muita humildade e orientação. Gostei muito da forma que me trataram, tive muito respeito deles. Infelizmente, algo raro no mercado. Olha, que legal. Nós já temos, graças a Deus, assim, nesses 4 anos que a gente está aí, muita gente que chegou triste, cansado, como a gente falou, às vezes desanimado, daí a gente, além de arrumar um emprego, dar um up nele. E outra coisa também que eu acho legal, é quem participa de vaga através da agência de emprego, é que assim, ele não chega perdido lá, né? Às vezes ele chega no momento que o empresário não pode receber ele. Nós já tentamos marcar um horário, fazer um cronograma, né? Ele já chega, se apresenta de uma outra forma, né? Porque ele sabe que ele tem o perfil que a empresa está precisando, então isso ele vai mais confiante. Psicologicamente a gente já percebeu que faz diferença também, porque a gente já faz todo um apanhado daquilo que a empresa está necessitando, o que ela espera, o conhecimento necessário. Se a gente já conhece às vezes o empresário, graças a Deus a gente já tem empresários que estão desde o início com nós, tal pessoa, a personalidade dele é mais quieto, outro é mais comunicativo, ele gosta de trabalhar de tal jeito. Então, porque assim, eu acho que a maior, às vezes, parando para ver, para quem chega num momento de pedindo emprego, tu tem que às vezes tentar adivinhar aquilo que o empresário quer. E assim, não, a gente já chega e fala, tal empresa, eles querem que tem conhecimento em tal área, tu chega e comenta dessa experiência lá naquela empresa que tu teve em tal lugar. Então, a conversa flui. E é importante. Ele já vai mastigando. Sim, ele tem noção daquilo que a empresa precisa, isso que o Baroni estava né? comentando aqui é uma questão assim que a gente, às vezes a pessoa passa por ali e nem sempre você consegue colocar ela, mas a amizade fica. É tão gratificante quando volta uma pessoa e fala assim, olha só, tô lá em tal empresa. É legal, passei aqui ver vocês, como que vocês estão e tal. Ele lembra, sabe? Então isso a gente vai criando um laço também com os candidatos. Às vezes ele tá lá na empresa, ele nem entrou por uma vaga nossa. E o empresário surge lá na necessidade de fazer uma contratação. Ele fala, lá tem o pessoal da Conquista Empregos, eu tinha cadastro lá com eles, o método de trabalho deles é legal, é rápido. Né? Então a gente já começa a criar. Então, às vezes, a pessoa não conseguiu alguma vaga lá com nós, mas depois ela vem, ela foi bem tratada, ela foi acolhida, e depois ela também traz para nós. Sempre traz amigo, parente, tio, primo. Outra pergunta também que mandaram para mim durante a semana: como se apresentar na primeira entrevista de emprego? As mulheradas não precisa ir com silicone para fora. Né? Esse é o problema. Né? Pela gente estar na praia, não precisa ir de bermuda. Como que funciona? Na verdade, assim, depende na muito verdade, do perfil da empresa. Com vocês, o cara já vai a gente mastigar. já orienta, dá essa né? A gente já fala, tal empresa. E quem é tal, né? E quem não tem essa orientação? Então, a gente sempre busca, dependendo da vaga que eu estou trabalhando, quando eu chamo o pessoal para entrevista, eu já falo um pouquinho da empresa. Falo um pouquinho como é a empresa, se ela tem um perfil mais formal, mais informal, porque aqui, como a gente mora mesmo numa região de praia, as pessoas não andam tão engravatadas, né? Já é um pouco mais descontraído, mas isso não quer dizer que você vai numa entrevista de chinelo de dedo, de shorts, né? Acontece. E a gente sempre está dando essa orientação. Aí, dependendo do caso, a gente, chama a pessoa, fala assim, olha, a gente tem aqui algumas dicas para entrevista e tal, porque você também tá nessa questão de formar aquele perfil, né? Então, às vezes, até o próprio candidato, ele não se liga em algumas questões, né? Mas a gente, sim, faz essa orientação também, né? Com relação à apresentação, perfume, às vezes vai muito perfumado, vai com uma roupa muito degotada, vai, né? Então, depende muito do estilo da empresa, né? Aí, dependendo de quando a gente tem que orientar, falando qual a melhor forma de se apresentar, eu já falo na pré-entrevista. Na verdade, assim, a gente quer que eles sejam bem preparados. O máximo possível para que ele consiga se empregar com o menor número de entrevistas. Resumidamente, é isso o nosso trabalho. Claro que a Conquista é uma empresa privada, mas
O nosso intuito, quando a gente veio para montar a empresa, foi que a gente já veio dessa área de ajudar as pessoas. A empresa que a gente trabalhava era uma ONG, né? Então, essa questão de acolher, de receber, de dar atenção, dar carinho. Porque às vezes a pessoa falta carinho, vou te falar bem a verdade. Ela chega ali... Ó, é até uma das coisas assim que motiva a gente. Às vezes a pessoa chega... chora, passando por um momento de dificuldade, não tem, às vezes, um familiar aqui, sabe? E a gente vai tentando, de um jeito ou de outro, construir aquela pessoa para que ela chegue naquele momento, que não é, às vezes não é ela tá só procurando no lugar errado, né? Então, de uma forma geral, eu acho que o trabalho da agência de emprego cada vez mais vai ser interessante, sabe? Porque a questão do digital, hoje... Com certeza, inteligência artificial é algo que está até na moda, né? Surgiu não faz muito tempo, só que algumas coisas, na nossa experiência prática, aí, que passa de 20 anos, você falar cara a cara com a pessoa, até, vamos falar, por estatística, a gente sabe que o resultado é bem melhor, sabe? Principalmente para o candidato. Com nós, assim, eu digo para você que na média 2, 3, assim, já consegue, a grande maioria. Muitos até brigam, porque é na primeira, mas você me mandou só nesse que eu já fiquei. Eu falei, mas tu queria correr mais? Se preocupar mais? Não, a gente já indica um local que realmente, na nossa opinião, é o ideal para eles, sabe? E vocês também têm a conversa com o Sim, gestor, né? Sim, com certeza. A gente também, quando é um candidato legal, a gente já liga, vai o Joãozinho aí, ele é um fera em tal área, entra nesse assunto, o currículo dele, ele teve experiência em tal empresa. Na verdade, a gente é uma ponte, né? Dos dois lados. E acontece também de, às vezes, pegar uma pessoa muito boa, mas que ele não é tão de se vender, dependendo da área. Então, a gente já intervém antes, né? Sempre com a ideia de dar o mínimo de trabalho possível, como eu falei assim. A nossa ideia sempre até a terceira, se der, já tá a pessoa empregada ali, trabalhando, né? E feliz, isso que importa. Feliz. O Nicolas aqui tá mandando uma pergunta, que eu acho que vai... Eu tava lendo aqui, tentando... Se o RH, né, se uma empresa te pede um funcionário, certo? E a vaga tá lá disponível, ele te pediu um funcionário e tu mandou esse funcionário para essa vaga específica. Só que nesse meio tempo, do dia para noite, o cara sumiu. Em quanto tempo vocês conseguem repor essa pessoa nessa vaga? Não, na verdade, a gente tem sempre esse vínculo bem direto com a empresa. Durante o prazo de 45 dias, a contar da data de início, a gente está toda semana fazendo um acompanhamento. Então, nós sempre estamos conversando com os empresários, como que o fulano está se saindo, como que está indo, né? Então, esses 45 dias a gente acompanha. Qualquer problema que a empresa tenha, ela entrou em contato com nós, a gente a pessoa saiu, não deu certo, você já tenta fazer a reposição. Aí depende muito de profissionais assim, disponíveis, a nossa depende da área. reposição, Né? ela funciona independente de a empresa dar dispensa ou mesmo o Dependendo do próprio empregado pedir para sair. Dentro de 45 dias, não deu certo o candidato, a conquista se compromete a já colocar outra pessoa. Claro que tem algumas áreas que é mais fácil, né? Isso aí varia muito. Mas a nossa intenção, se é possível, no outro dia já, para não deixar né, aquele furo na equipe e já repor essa pessoa. Ou às vezes até assim acaba acontecendo também de que ele ficou já com uma segunda opção, né? Tinha a primeira opção do candidato e um segundo que daquela nossa seleção, ele pode, se não está empregado, se chama para ter uma conversa, ver se ele aceita a proposta. Também pode ser feito dessa forma. Então a reposição nossa é feita o quanto antes possível, só que claro, tem algumas áreas que por demanda mesmo, né, demora um pouquinho mais de tempo, mas a nossa intenção é prontamente, logo que acontece a dispensa. Rapaz, o negócio Deixa eu ver aqui minhas perguntinhas. CLT ou PJ? Qual que é melhor? Hoje o que vale mais a pena? Hoje, a maior parte das vagas que a gente trabalha é CLT. Até o próprio candidato. Então, eu acho que o PJ depende muito da área.
Se você é um vendedor externo, se você é um representante comercial, ou se você trabalha com algum tipo de área ligada à construção civil, encanador, então sempre é interessante ter um PJ. Mas na nossa publicação das vagas, a gente já coloca o regime de contratação. Né? Então, assim, tem algumas áreas que você não vai conseguir contratar PJ. Esses dias teve uma empresa que me pediu para auxiliar de cozinha PJ. Não existe, né? Não é Agora, se você pegar um engenheiro, se você pegar um arquiteto que tenha uma área, né? Então tem áreas que são mais legais. O PJ é mais para profissional liberal e empresas que prestam serviço. Hoje a gente tem também um trabalho que vai durar um certo tempo e ele não vai ter uma continuidade, então eles pagam por PJ. Mas na grande maior parte da demanda da nossa região aqui é CLT, né? CLT. E a gente usa bastante o PJ para quem tem o MEI, né? Hoje também tem PJ é o MEI, CNPJ, né? Microempreendedor. Né? Então, microempreendedor também. Surgiu um vasto campo para eles também estarem atuando como profissionais liberais. Né? Às vezes a pessoa tem um trabalho de pedreiro, encanador, alguma coisa de manutenção elétrica, vai prestar serviço para uma construtora, ele já tem que ter o MEI ou um CNPJ para estar prestando esse serviço. Né? Então depende muito das vagas que a gente tem. Depende muito do tipo aí da contratação. Então, a vaga que a gente vê que, por exemplo, auxiliar de cozinha PJ, não vai dar resultado. Teve uma outra empresa que pediu para nós estoquista PJ, também não deu resultado. O próprio candidato não acha interessante. Aí, às vezes, você não consegue. E claro que a gente sempre orienta Isso, e a gente geralmente dá o retorno para o empresário, porque às vezes assim, ele cria uma ideia na cabeça dele, ele acha que aquilo vai ser possível executar, mas às vezes a demanda do mercado não aceita aquele tipo de contratação. Então a gente já fala, viu, nós fizemos uma divulgação aqui, dessa forma teve pouco retorno. Vamos mudar tal coisa. Ou a gente faz uma sugestão, tenta sempre acertar o perfil. Na verdade, a gente dá uma consultoria para o empresário conseguir o quanto antes sanar a dificuldade dele, né? E hoje já tem empresários que me ligam e falam assim, não, você já sabe o meu jeito de contratar. Então vai muito de você pegar o jeito Deus, também assim, do empresário. Agora, depois, praticamente, vamos esse mês para os 4 anos aí, a gente adquiriu uma certa confiança, que muitos falam, viu, me manda 2, 3. Você já sabe o meu jeito. Você já me conhece. Porque a empresa já sabe que você vai entregar um resultado. Os candidatos que forem para aquela vaga, eles já têm aquele perfil, eles já aceitaram aquela proposta de salário, pode trabalhar naquele horário, então eu já faço tudo antes, eu só entrego o resultado. Ele contratou um que ele gostou muito, ele falou, eu quero um perfil igual de tal pessoa que você me mandou. Esse é o que eu quero, me arrume outro igual. E quem está assistindo a gente ou quem está procurando emprego, como que faz? Entra no site? Pode entrar no nosso Face, no nosso Instagram, onde tem todas as vagas. Em cada vaga tem o link, ele se candidata ali e já cai dentro do nosso sistema. Se ele não veio na agência ainda, que é um cadastro novo, a gente recebe ele naquela vaga e chama ele, convida ele para vir, pra gente conhecer. Analisa a experiência dele, né? Analisa se realmente aquela experiência que ele tá colocando ali vai dar. Então ele pode colocar ele pode entra no site, se cadastra no site Uhum. e se candidata a vaga. As vagas que eu já tenho nesse momento, né? Certo. O que às vezes a gente percebe, quando chega a gente já faz uma análise completa, né? Vê além daquela área que ele tá disposto, se tem mais alguma que ele pode ter oportunidade. Então a gente já chama ele e fala, viu, vem aqui, a gente tem, além dessa que tu pediu, mais uma outra, a gente vai te oferecer. Na verdade, assim, a gente sempre, como todo mundo trabalha por um retorno, oferece primeiro as vagas que têm uma remuneração maior, né? Até mesmo porque é a demanda do mercado, assim que funciona, né? É mais ou menos isso. Deixa eu ver como que tá aqui as perguntas. Tem umas perguntas aqui. Enfim. Pessoal da Ângelo Vox, parabéns, agência. Ah, sim, nosso cliente. Ah, sim. Casa Receptor, parabéns à conquista. Olha que legal. Olha, viu? É isso que a gente hoje tem, assim, orgulho já, de ver que fez mudança na vida de algumas pessoas ali, sabe? Que hoje já estão bem, já tá... Ou o que acontece muito, então, contar uma curiosidade. Quando deu a pandemia, muita gente da construção civil que estavam em outros estados acabaram vindo para Santa Catarina.
E uma região que teve bastante demanda aqui para cá, que já tinha e aumentou, foi do Nordeste. Porque o que aconteceu? Aqui Itapema, a nível nacional, foi um dos primeiros locais que fez a restrição, né? Na época da pandemia, automaticamente também foi um dos primeiros que retornou. Que retornou. E aqui, por esse fato que a gente contou que vem gente de todo o Brasil, muitos ligavam e falavam, vocês já estão contratando aí as empresas da área da construção civil para Itapema? Não, já retornaram. Não, é que a gente é do Nordeste, mas trabalha em São Paulo e já tinha passado, acho que mais de 30 dias daqui que já tinha voltado ao normal e lá não existia nem probabilidade ou uma data definitiva que isso acontecesse. Então, muitos acabaram migrando de São Paulo aqui para Santa Catarina, porque já tinha um amigo, um irmão, um conhecido, um parente que já estava aqui e... Bom, acho que numa vez só veio 12, né? Se não me engano, só numa empresa. Né? E o que é legal? Ele chegou aqui, a gente... Claro, nosso trabalho em Itacolhe recebe, orienta. Os 12 conseguiram... Eles chegaram uma história muito legal. O que é a do esforço? Eles ligaram para nós durante a semana, pedindo das vagas, nós falamos que tinha. Nós não fizemos promessas de coisas que a gente não pode cumprir. A gente falou que tinha oportunidade, mas só que eles teriam que estar aqui. Vir aqui até para nós avaliar eles, né? E fizemos uma pré-análise, achamos interessante e eles resolveram vir todos juntos. Saíram, acho que na quinta-feira de noite. Eles chegaram aqui... Na segunda-feira de manhã. Para amanhecer na segunda. Foram 2, 3 dias dentro de um ônibus. Meu Deus. E eu te digo o quê? 8 horas da manhã... Estavam lá, todos na porta da Conquista, esperando a vez para participar. 6 horas da tarde, eles estavam todos empregados. Então a gente fica muito feliz de ter e o que aconteceu? Daí passou-se um mês e meio, daí começou a voltar o pessoal. Olha, obrigado pela oportunidade, a gente está trabalhando, já estamos bem, já estamos colocados. Agora que você arruma um emprego para as nossas garotas. Nós queremos trazer ela para baixo também. Então, e a gente fala com essa pessoa de novo, vê que ela tá animada, tá feliz, que ela tá contente, se encontrou, sabe assim. Tem a questão ali de comercial, mas nós trabalhamos realmente na questão do recrutamento e seleção por amor, por gostar de ajudar as pessoas, fazer diferença realmente na vida daqueles que estão precisando nesse momento, né? Ou quando precisarem também, né? Nós estamos aí. Tem muitas empresas que também cresceram muito com nós. A Vox é uma empresa, o Cauê, a Larissa, o pessoal ali, o Ângelo também é uma contratação nossa. Então, algumas empresas assim que tinham uma dificuldade muito grande em encontrar funcionários. E hoje a gente atende eles faz 4 anos, então chega a pessoa, sempre sei onde colocar, né? Então para nós não tem candidato perdido. A vantagem assim é que com o tempo a gente é como se fosse um amigo, vamos falar assim, a relação nossa com o empresário. Com o tempo você se torna tão amigo, tu sabe até os gostos dele. Ah não, ele toma cerveja tal, então tem que mandar dessa daqui pra É mais ou menos assim. Então a gente já vai sabendo o que para ele os pontos são importantes, o que num perfil profissional para ele é interessante para a área que ele atua. Por que a empresa Isso. E a Vox é um exemplo, né? Começou quando a gente começou a atender eles, não tinham muitos funcionários igual tem hoje. Graças a Deus, várias contratações em várias áreas. Qualquer empresa, né? Ele precisa de material humano para poder crescer, né? Então a gente tenta sempre estar ali ajudando e recebendo o pessoe. Vocês trouxeram algumas vagas para a gente divulgar? Então, a gente, na verdade, assim, hoje eu estou com 90 vagas em andamento. Então, todas as vagas, elas estão no Face, no Instagram e na nossa página. Né? Então, o que eu posso te passar aqui? Que a gente tem na construção civil, engenharia, tem vagas para novos engenheiros que estão entrando nesse mercado. Como o Jaime comentou, às vezes tem aquela formação, mas não tem a prática. Então a gente tenta incluir esse candidato. Temos vaga na área de enfermagem. As vagas que hoje nós estamos com salários maiores
Escritórios de contabilidade é uma área muito legal que as pessoas poderiam se qualificar. Vi a fala do Pablo na semana passada, achei bem interessante, que ele comentou aqui. Um dia eu saí com um monte de currículo, fui distribuindo de porta em porta e uma pessoa me deu uma oportunidade. E achei bem interessante, e é isso mesmo, sabe? Aqui a área de imóveis também tem demanda muito por causa da construção. Na verdade, tudo que é ligado à construção civil aqui tem bastante demanda, né? E então tem para arquiteto, engenheiro, comércio em geral, roupas, cortina, calçado, auxiliar de cozinha, cozinheiro, chapeiro. A gente já conseguiu, graças a Deus, conseguiu tem um colocar leque bem grande. nas empresas no primeiro, segundo ano que a gente trabalhou aqui, as empresas deixavam muito para contratar ali em cima da temporada. Chegava 15 de novembro, 30 de novembro, o mercado explodindo, turista e tal. Gente já, e eles não tinham pessoas qualificadas. Aí a gente já começou se antecipando a temporada, já conversando, falar com os empresários, olha, vamos formar uma equipe legal. Hoje as nossas contratações para a temporada já começam no mês de agosto. E você já vai incluindo a pessoa na equipe. A pessoa não cai ali de paraquedas naquele final de ano, naquela, às vezes não tem ninguém lá dentro da empresa que pode parar para ensinar. A gente conseguiu, em conversas, talvez é uma coisa que o dia a dia é tão corrido que às vezes ele não percebe o que realmente tá dando de problema. E às vezes boa parte assim do pessoal do doutorado deixava muito para última hora. Então virava aquela disputa, uma guerra quase entre os empresários e vizinhos, porque na área é parecida. Então a gente começou, através de dicas, orientação, falar para que eles se antecipem, que daquela forma ele contrata pessoas, mas às vezes a pessoa não tem nem tempo nem de se enturmar, de entender como que funciona a sistemática de trabalho da empresa. Então a gente já conseguiu fazer com que as pessoas dentro da própria empresa dele arrumem formas. Essa cultura. Muda a cultura na parte da contratação. Então, são detalhes que às vezes quem tá de fora olhando consegue enxergar melhor, né? Então, hoje, evitar sair levando currículo para tudo quanto é ponto. Procurem a conquista. Graças a Deus, assim, no início teve algumas áreas que a gente teve mais destaque, mas hoje tá bem diversificado. É muito raro entrar alguém lá que não sai com uma empresa para fazer uma entrevista lá, na área que ele teve experiência, né? Às vezes, eu não sei se é questão de energia, mas às vezes o candidato vem antes da vaga. Isso é uma coisa muito interessante, faço sempre pro pessoal lá. Hoje de manhã eu tive um caso de uma pessoa que veio para abrir uma vaga de empregada doméstica. Então, ele veio, me explicou o que ele queria e tal, o que ele buscava. Aí depois do meio-dia, veio a pessoa perfeita, já conhecia ela teve cadastro no tempo atrás e hoje ela voltou a buscar uma oportunidade. Falei, não, tem uma oportunidade. Essa, veio bem... É verdade. Então, assim, sabe, às vezes acontece, não sei se é questão de energia, de você estar ali naquela energia do trabalho, de estar buscando aquela pessoa, parece que tudo... Flui, sabe? Cauã? Temos aqui mais 3 minutinhos. 3 minutos só? Nossa, que rápido. Não acredito. 3 minutos só? Não, meu Deus. Passou muito rápido, a gente vai ter que fazer a segunda versão. Vai ter que fazer o 2. Fazer o 2, né? Então, dá uma dica aí para quem está procurando emprego, para quem está buscando fazer um upgrade, alguma coisa, né? Melhorar de vida. O que vocês indicam, né? Independente de ir lá na conquista, porque tem gente né, que está fora do estado aqui, que pode estar assistindo a gente, né? Qual dica que vocês dão para conseguir a pessoa não se desesperar e conseguir o primeiro emprego? Primeira, qualificação, importante as pessoas continuarem sempre estudando, sempre buscando uma área. Hoje o ensino superior está bem fácil. Existem faculdades à distância, existem cursos que a pessoa pode se qualificar. Eu vejo que o ponto principal hoje é a qualificação. O jovem, ele gostaria de entrar no mercado de trabalho, mas ele às vezes não tem um curso de informática,
ele acha que o curso de informática é só mexer no Face, no Instagram, não sabe como fazer uma redação, não sabe como falar de uma forma formal no WhatsApp, sabe? Então são várias coisas assim que nessa busca eu acho que é importante. A qualificação é importante. Buscar sempre, se você quer mudar de área, você tem que ter essa qualificação, senão você não vai conseguir. Não vai conseguir. Hoje também tem cursos de nível técnico que são muito bem bons. Aqui na região, um lugar que a gente sempre indica e conhece, né? Não precisa nem falar. O Senai de Tijucas oferece vários cursos legais. Para quem às vezes não tem condição de pagar uma faculdade, que é mais caro, que é mais difícil. Tem curso na área de eletrotécnica, ligado à tecnologia ali, que são... A gente percebe que é muito raro ele sair do curso e já não ter algum local para ele começar. Porque tem falta de profissionais nessa área, então se ele entra lá e enxerga esse nicho, logo está empregado, recebendo um salário legal. E tendências, né? A pessoa sempre pode estar se atualizando, acompanhando esse mercado de trabalho, ver como que está girando, o que as empresas estão pedindo, tá se qualificando não só como eu falei, não só no ensino superior, mas hoje é um upgrade para a carreira, o ensino superior é muito interessante. Se nós formos pegar hoje um mercado aqui em Itapema que está faltando bastante profissionais na área de contabilidade, é uma área bem interessante, que você tem muitas empresas que trabalham com administradora de condomínio, e faltam profissionais na área de contábeis, na área de administração, voltados para esses nichos de mercado. E é isso aí, qualificação ainda acho que o primeiro passo para você dar um upgrade na sua carreira. Gente, estamos finalizando, chegando ao final. Tem mais 2 minutos, 1 minuto, não tem mais tempo. Quero agradecer ao Júnior, à Rosane. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Espero que a gente volte logo. Com certeza. Né? E agora é com vocês, para finalizar. Então, deixar um convite aí para o pessoal que queira procurar a agência. Nós estamos localizados na rua 236, na Meia Praia, número 88. Na rua do Posto Shell. Na rua do Posto Shell. Posto Shell, Mar Azul ali. E o pessoal pode chegar lá, pode nos procurar. Estão em busca de uma consultoria, querem vir para... quero trocar de emprego, como que eu faço? Tô com dúvida, pode vir, quero saber o que é melhor na minha área aqui de procurar. A gente recebe de coração aberto ali, tanto para o candidato, para o empresário, ele às vezes, graças a Deus assim, por esse tempo que a gente tá aqui, já tem muita gente ligando, viu, na minha área, como é que tá a demanda, tem gente, tem que começar já. Então a gente tenta facilitar para os dois lados e acredito que é isso que tem dado certo no nosso trabalho, sabe, assim, tentando atender da melhor forma possível, sendo atencioso, sendo gentil, recebendo as pessoas ali com carinho e ajudando, né? Eu acho que realmente a questão do trabalho vem no momento que essa pessoa não está tão bem. Então, ele tendo esse suporte, ele pode ter certeza que vai ser um diferencial ali numa entrevista ali através de nós e que a gente vai fazer o possível ali para que ele possa, quanto antes, estar empregado. Que bom. Parabéns. Obrigada. Obrigado mais uma vez. Obrigado Imagina, a vocês. obrigada a vocês. Uma boa noite, uma ótima semana. Semana que vem, terça-feira próxima, vamos estar novamente aqui no mesmo horário, no mesmo bate-canal. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ative o sininho. Minhas redes sociais, Inovare Produções. E valeu, brigadão, fique com Deus. Até a próxima. Até.